Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui a mais um vídeo do meu canal. Bom, no vídeo de hoje nós vamos estar entrando numa etapa mais complicada, ou seja, estamos num nível mais elevado, tá? Então realmente é um pouco difícil isso. Aí vocês vão perguntar, pô professor, o senhor só ensina coisa difícil, muito complicada que eu não consigo acompanhar? Não, não é assim. Por quê? Porque esse curso aqui, seja um técnico você também, já tem 12 aulas publicadas no canal. Com essa vai ser a 13ª aula. Então quem quiser acompanhar desde o começo, tem uma playlist, é só vocês entrarem no meu canal, vai lá, clica na minha foto, que aparece ali do lado do cantinho aqui do lado esquerdo, embaixo, clica na foto que vocês entram no canal. No canal tem lá vídeos, tem playlist e tem uma playlist onde tem todas as aulas até hoje, que inclusive essa aqui vai estar lá também. Então, desde o começo, eu ensino o básico mesmo, a fundo, para que vocês consigam entender, mesmo aquele que não saiba nada, entender a origem do fenômeno, como se propaga, como é a eletricidade, os elétrons, tudo. Aí você consegue entender desde o comecinho. E pouco a pouco eu fui avançando. Aí fui falando dos componentes, foi entrando em eletrônica. Então agora chegou a vez da teoria dos nós. Isso realmente é complexo, mas é fundamental a compreensão para que vocês possam analisar qualquer circuito de malha fechada. E vocês vão saber calcular corrente, tensão em todo o circuito, mesmo que seja complexo. Então é fundamental prestar atenção nessa aula aqui, mesmo que vocês não entendam agora, mas fica registrado. Quando vocês já estiverem nesse nível, vocês vão ter aqui esse conteúdo registrado a qualquer momento para consultar. Então é fundamental botar coisas complicadas também. Então, pessoal, fique aí, não vão embora. Bom, pessoal, para a gente desenvolver a nossa teoria dos nós, eu elaborei aqui um circuito simples, mas complexo. Por quê? Ele é pequeno, mas ele é complexo. Por quê? Por causa desse elemento aqui. Se não tivesse esse elemento aqui, a gente não ia precisar nem da teoria dos nós para resolver. Acompanhe o raciocínio aqui que vocês vão entender. Vamos supor que eu não tivesse esse elemento aqui. Então, sem esse elemento aqui, eu calcularia facilmente a corrente aqui e saberia a tensão nesse ponto. E a mesma coisa aqui, não tem esse elemento, eu calcularia facilmente a corrente aqui e saberia a tensão nesse ponto. Como? Eu pegaria esse valor, desprezando isso, tá? Sem esse elemento aqui, eu pegava esse mais esse, porque está em série, e sabia o valor da resistência equivalente. Pegava a tensão da fonte que está nele e dividia pela resistência equivalente e saberia a corrente que passa aqui. Sabendo a corrente, eu calcularia pelo valor da resistência, seria a tensão nesse ponto. A mesma coisa aqui, eu pegava o valor do paralelo aqui para saber o valor da resistência equivalente, somava com essa, saberia o valor da resistência equivalente aqui. Essa resistência, eu pegava a tensão, dividia pelo valor da resistência, saberia a corrente aqui. Aí, sabendo a corrente, eu multiplicava a corrente aqui, a corrente aqui, saberia aquela extensão aqui. Sabendo aquela extensão aqui, eu pegava essa menos a tensão aqui, saberia a tensão nesse ponto. Então, saberia a tensão aqui e aqui. Só que, infelizmente, tem esse cara aqui atrapalhando. Então, o que acontece com esse cara aqui? A tensão que eu calculo aqui por esse sistema já muda, porque como vai ter uma corrente vindo para aqui ou para cá, eu não sei o sentido dela, mas vai ter uma corrente, vai alterar também a tensão aqui. Alterando a tensão aqui, altera a corrente, altera tudo. E mesmo que eu conseguisse calcular aqui, o mesmo ocorre aqui. A tensão que está aqui vai ser alterada por esse outro ponto aqui, que ela vai vir para cá, a corrente, ou para lá, alterando isso aqui. E uma vez alterando aqui, altera aqui de novo. E alterando aqui, altera lá mais. Então é uma bola de neve, ou seja, é esse lado atrapalhando aqui e esse aqui atrapalhando aqui. Então você tem que unificar todas as equações para saber o equilíbrio disso aqui, que é como fazem no circuito de simulação. Os engenheiros fizeram todas as equações possíveis, botaram no programa, você coloca isso, aperta o botão, já sabe a resposta, tudo. Mas são centenas de milhares de equações. E a gente vai ver isso funcionando no simulador também. Depois, como calculado, a gente vai ver se confere nossos cálculos. Mas, enfim, como complica, tem que ser a teoria dos nós. Aí entra a teoria dos nós, vocês vão ver que a gente consegue unificar tudo. Então, como funciona isso? A gente faz o seguinte. Na teoria dos nós, diz que o nó, o que é nó? É isso aqui é um nó, isso aqui é outro nó, outro nó, outro nó, outro nó. Na teoria dos nós, diz que toda a corrente que entra no nó tem que ser igual, menos tudo que sai tem que ser igual a zero. Ou seja, tudo que entra no nó, menos tudo que sai tem que ser igual a zero. Se não fosse assim, ia sobrar corrente aqui. Sobrando corrente aqui, o que ia acontecer? Ele ia saltar pelo espaço, ia ser um canhão de elétrons, por exemplo. Então é claro que a corrente que está aqui, que entrou, menos a que saiu, tem que ser a mesma, para que seja um equilíbrio, porque o condutor ele só faz percorrer a corrente, mas ele não cria a corrente, ele só percorre a corrente por ele. Então tudo que entra tem que menos tudo que sai tem que ser igual a zero, para manter o equilíbrio. São os elétrons soltos que estão caminhando apenas, mas fica sempre no equilíbrio.
Se faltar, ele entrar em corrosão. E se excede, vai ter feixes de elétrons voando. Então tem que ser o equilíbrio. Tudo que entra menos tudo que sai igual a zero. Partindo desse princípio, a gente faz o seguinte, a gente traça as correntes. Ou seja, existe a corrente convencional, que ela vai do mais para o menos. E existe a corrente eletrônica, lá em química. A corrente eletrônica diz que o menos tem excesso de elétrons. E o mais são lacunas. São os prótons que têm carência de elétrons. Então a corrente eletrônica, na física, vai do menos para o mais. Mas na eletrônica, para ficar coerente, porque na nossa mente a gente tende a ver que o mais é que cede. Né? Tem o mais, então é o que estou dando. Então, para ficar mais analógico a compreensão, a gente vai no sentido eletrônico que se usa na eletrônica, que é a corrente indo do mais para o menos. O resultado é o mesmo, só não pode misturar as coisas. Se você, a partir do sentido analógico, do mais para o menos, no meio do caminho tu não pode inverter, pegar agora do menos para o mais, porque aí vai dar zebra. Se trabalha de convencional, vai do convencional até o fim. Se trabalha com eletrônica, o sentido eletrônico vai até o final com esse sentido. Então a gente vai amarrar o sentido convencional sempre, porque eu só trabalho com o sentido convencional, a corrente indo do mais para o menos. Nesse princípio, como aqui está positivo, vai ter uma corrente aqui. Essa corrente aqui, eu vou chamar ela de I1. Tá? Então o que acontece? Essa corrente aqui, ela vai chegar nesse nó, I1. Só que vai ter que sair do nó também corrente. Então vai sair aqui uma outra corrente aqui, que vai fazer isso, que eu vou chamar de I2. E vai ter uma terceira corrente que vai sair desse nó, que vai fazer isso aqui, que eu vou chamar de I3. Aí, seguindo o raciocínio, vai chegar aqui uma corrente aqui nesse nó e vai ter que sair. Só que quando sair, o que vai acontecer? Vai ter uma corrente saindo para aqui que eu vou chamar de I4. E vai ter uma outra corrente saindo daqui, que eu não sei qual é o valor, que eu vou chamar de I5. Repare o seguinte, se caso aqui tiver mais positivo que aqui, a corrente vai sair para cá. Se não tiver, a corrente vai vir no outro sentido. Mas eu não sei o sentido da corrente, eu amarro assim. Se nos meus cálculos o sentido for ao contrário, eu errei, não era nesse sentido, quando eu encontrar o valor de I5, ele vai sair com valor negativo. Numa incógnita, quando você descobre o valor da incógnita, sempre tem que ser positivo. Se sair negativo, algo está errado. Então o que acontece? Se sair um negativo da incógnita, é porque o sentido amarrado é o inverso. Ou seja, o módulo vai ser correto. Mas se sair negativo, eu já sei que a corrente está para cá. Então aqui está mais positivo que aqui. Então não importa, você não precisa nem saber o sentido da corrente. Vai dar certo do mesmo jeito a teoria dos nós. Mas eu sei que a corrente está indo para aqui, eu já amarro o sentido correto para facilitar. Por que eu sei que está aqui? Porque aqui eu sei que é mais positivo que aqui. Com uma simples analogia, como esse valor aqui é muito menor do que aqui, a tensão aqui vai ter que estar mais do que a metade. Se aqui tem 100, aqui eu tenho mais que 50 volts. Porque é mais que a metade, porque aqui está pequeno e aqui está grande. Então eu tenho está mais perto daqui, atenção, então tem mais que 50. E aqui é o contrário, como aqui é 500, ainda tem um K ainda para galera, atenção, aqui é menor do que, a resistência é menor do que 500 ohms. E aqui é 2K, ele está mais perto do zero. Então se aqui eu tenho 0 volts, e que aqui eu tenho 100, o que acontece? Aqui eu vou ter menos do que 50. Então se aqui eu tenho menos do que 50, aqui mais do que 50, eu sei que a corrente está vindo assim. Então já amarro o sentido correto. Mas, professor, eu não sei analisar isso. Tudo bem, chuta. Que no final, se você chutou errado, o valor vai dar negativo, você sabe que o sentido é o contrário. Só isso. Então eu botei aqui o I5 vindo para cá, que eu já sei que é. E esse I5 junto com o I3 vai chegar aqui nesse ponto. Então ela vai ter que sair também. Então vai sair agora por I6 e vai ter uma outra corrente aqui que vai ser I7. Então veja bem, eu criei uma malha com I1, outra malha com I2, outra malha com I3, outra com I4, com I5, com I6 e com I7. Então eu tenho 7 incógnitas. Na matemática, quando você tem 7 incógnitas, tem que ter no mínimo 7 equações. Eu podia ter 8 equações, 9, 10, mas se eu só tenho 6 equações, é insolucionável. Na matemática, o número de equações tem que ser, no mínimo, igual ao número de incógnitas. Então, eu tenho que formular 7 equações para poder encontrar todas as respostas. Então, a gente vai fazer isso. Fique aí que a câmera pode cair por volta de memória. Não vou embora. Bom, pessoal, vamos continuar então. Eu estava vendo ali o vídeo, eu notei que esse I3 aqui está um pouco escondido, ficou uma sombra aqui de uma luz na minha lâmpada. Então, eu vou tirar esse I3 daqui e vou colocar ele mais para cá para que vocês possam enxergar melhor no quadro. Ele estava escrito aqui, mas tá a sombra da luz, eu notei. Aqui eu não vejo a sombra não, mas na câmera está com essa sombra. Então, eu botei o I3 aqui para facilitar. Outra coisa, quando eu estava falando a tensão aqui, que é mais do que 50 volts, vocês viram que eu encontrei facilmente na mente.
Por quê? Porque a corrente que eu encontrei, eu sabia que aqui estava com mais que 50 volts. Aqui nesse ponto eu me atrapalhei um pouco. Tal. E por quê? Porque eu sabia que a corrente aqui não é a mesma que aqui e aqui. Aqui eu tenho uma corrente, aqui eu tenho outra e outra. Então o que eu fiz? Eu botei o paralelo disso aqui. O resultado do paralelo disso aqui, da resistência equivalente, somei com essa, achei uma resistência equivalente. Aí calculei a tensão sobre a resistência equivalente, sabia a corrente aqui. Só que essa corrente achada era para aqui, não para aqui. Aqui vai ter uma, aqui vai ter outra. O valor da corrente calculada era para aqui. Então, se eu quisesse pegar a queda de tensão aqui, que nem eu fiz nesse aqui, que eu peguei a queda de tensão aqui, a corrente calculada aqui, peguei a queda de tensão aqui, e como aqui é zero, eu sabia que aqui tinha mais que 50. E eu tinha que fazer a mesma coisa, pegar a queda de tensão aqui, é zero, que eu tenho mais que 50. Mas aí eu tinha que pegar a corrente calculada e multiplicar pelo valor da resistência equivalente em paralelo. Aí sim daria certo. Eu pegava a corrente calculada aqui, multiplicava pelo valor da resistência em paralelo aqui, saberia a tensão aqui. Que facilmente eu ia ver que ia ser pequena, porque como o valor aqui é pequeno, a resistência paralela é menor ainda, então vai ser menor do que 50. Então é isso, tá? Porque pode ter criado uma dúvida aí para vocês. Por que aqui eu calculei a tensão aqui e aqui calculei a tensão aqui? É porque a corrente encontrada passa por aqui, mas aqui não, ela se divide. Então eu sabia a queda de tensão aqui. Mas sabendo a queda de tensão aqui, é só pegar essa menos essa aqui, eu sei o valor aqui. Ou seja, se aqui, por exemplo, que aqui for 100 e aqui for 80, então aqui vai ser 20. Se aqui for 100 e aqui for 70, então aqui vai ser 30. Ou então eu pegava o valor equivalente aqui e multiplicava, já encontrava direto, é 30, então é 30 volts, porque aqui tem 0, vai ter 30. É a mesma coisa, só para ficar claro o que eu estou fazendo, porque eu quero que vocês entendam o sistema, tá? Então vamos agora continuar. Vamos encontrar 7 equações, porque tem 7 incógnitas. Então a gente faz o seguinte. Primeira equação com a teoria dos nós. Agora vai entrar a teoria dos nós, nesse nó aqui. Nesse nó aqui, ó, a flecha quando entra é positivo. Sempre que entra é positivo, sempre que sai é negativo. Está entrando é positivo, está saindo é negativo. Então na teoria dos nós, ó, o que está entrando aqui? Está entrando I1. Então fica aqui I1, que é positivo, tá? Agora sai I2 menos I2, por que menos? Porque está saindo. E está saindo I3 também. Menos I3 tem que ser igual ao que? A teoria o que diz? Zero. Primeira equação feita. Vamos agora achar a segunda equação. A gente acha aqui, ó. Essa corrente aqui. Está entrando aqui nesse nó. Está entrando o quê? I2. Então, I2, que é positivo, não precisa botar positivo. O positivo não se põe, mas é positivo. Se eu botar é a mesma coisa, mas fica saturando a toda. A gente sabe que quando não tem... não tem positivo e negativo, é porque é positivo. Só se põe quando é negativo, tá? Se quiser eu ponho, mas não ficar saturando à toa o desenho. Então aqui é I2, aí está saindo menos I4, que é o que está saindo, e está saindo também I5, menos I5. Aqui vocês reparem o seguinte, se caso eu tivesse feito a corrente aqui entrando também, então seria mais de 5. A fórmula seria I2 menos de 4 e está entrando também I5, mais de 5, se eu tivesse feito a fórmula para cá. Só que se eu fizesse isso, no final o resultado que eu encontrar no módulo aqui ia ser negativo, eu saberia que a flecha era para o outro lado. Mas agora eu botei a flecha no sentido certo, então eu vou encontrar realmente positivo. Mas se eu tivesse amarrado o sentido errado, não é esse o sentido da corrente, eu ia encontrar o para I5 o valor negativo, é só isso. Então, continuando. Agora aqui nesse nó aqui, outro nó. Eu peguei esse nó, agora esse nó aqui. Esse nó está entrando quem? Está entrando I3. Então, I3, deixa eu trocar de lápis aqui, I3, está entrando aqui, está entrando também I5, mais I5, essa aqui também está ruim, poxa, eu estou ficando sem caneta, mais I5, agora está saindo menos I6, menos I7, é igual a zero. Aqui eu esqueci de falar que é igual a zero, tá? Igual a zero. Nesse nó aqui. Aqui seria I2, aqui sai menos de 4, menos de 5 é igual a zero. Agora nesse nó aqui está entrando I3, aqui, está entrando I5 e está saindo I6 e I7. Então já tenho 3 equações, falta encontrar mais 4. Agora, para a gente encontrar a equação desse nó, eu ia criar mais corrente, mais incógnita, porque a corrente aqui é uma, que entra aqui a outra, eu ia ter que criar outra corrente. Então, para não estar criando corrente, eu vou agora com a analogia de tensões. Pelas correntes, eu sei as tensões que tem. Em todo resistor, isso é lei de Ohms. Ou seja, eu pego aqui, pego essa tensão aqui. Essa tensão toda aqui
essa mais essa tem que ser igual a 100 volts, porque eu tenho 100 volts aqui. Então, se eu tenho 100 volts, essa corrente mais essa corrente vai ter que dar 100 volts. Então, eu tenho I2 e I4. Então, eu faço o seguinte, ó. I2 vezes 1K, que é a corrente pela resistência, seria assim, ó. I2 vezes 1K, vai dar uma queda de tensão aqui. Mais a queda de tensão desse cara aqui, que vai ser I4 vezes 2K. Ou seja, a queda de tensão aqui mais a queda de tensão aqui tem que ser igual a isso aqui. Tem que ser igual a 100. Que é 100 volts. Ou seja, a tensão aqui vai ser essa tensão mais essa tensão. Já arrumei mais uma equação. Agora amarro uma equação aqui também. A equação aqui vai ser o seguinte. Vai ser que I3, está vindo aqui, vezes 2K. Ou seja, a tensão aqui mais a tensão aqui tem que ser igual a 100. Então, I3 vezes 2K mais I6 vezes 1K tem que ser igual a 100 volts. Agora eu pego outra equação. Aqui também. A tensão aqui mais a tensão aqui tem que ser igual a 100. Então vamos lá. I3 vezes 2K mais I7 vezes 500 ohms é igual a 100 volts. Ou seja, a tensão aqui mais a tensão aqui tem que ser igual a 100. Faltou uma equação. Essa equação agora eu amarro aqui. Eu pego as tensões aqui. Ou seja, tá pelo sentido da flecha, tá? Então eu sei que essa tensão mais essa tensão menos essa tensão aqui tem que ser igual a zero, porque eu voltei no próprio ponto. Então é zero. Ou seja, aqui eu tenho uma tensão mais essa tensão. Aí continuando, veja que agora a flecha está ao contrário. A corrente estaria subindo aqui. Então como essa está vindo para cá, seria negativo. Tá? Porque eu vou seguir no caminho. Então seria essa mais essa menos essa tem que ser igual a 100. Tem que ser igual a zero, perdão, igual a zero aqui. Porque essa tensão mais essa tensão menos essa aqui é igual a zero. É como se eu fizesse o seguinte, ó, a tensão daqui para cá, como isso aqui está somando. Essa tensão aqui menos essa aqui tem que ser igual a zero. Porque aqui eu tenho mais, e aqui eu tenho outra tensão aqui. Certo? Pelo sentido da flecha eu analiso isso. A tensão aqui nesses dois, menos essa aqui é igual a zero. Aí eu pego aqui. Bom, pessoal, desculpa aí que a câmera caiu por falta de memória. Então é o seguinte, eu estava falando o seguinte, que eu tinha que pegar agora a tensão desse mais esse, menos esse aqui, vai ser igual a zero. Porque é a mesma coisa, ó, aqui a tensão desse mais... A tensão aqui menos a tensão aqui é igual a zero. É a mesma coisa. Eu pego agora a tensão desse mais esse, que é uma tensão aqui. Ou seja, a tensão daqui para aqui, que vai estar nesse elemento, menos a tensão desse aqui tem que ser igual a zero. É a mesma coisa. Ou seja, a tensão que está aqui é a mesma que está nesses dois aqui. Então, se a tensão aqui é a mesma que nesses dois, então a tensão daqui menos a tensão aqui é igual a zero. Aí a gente faz o seguinte. A gente põe aqui, ó, I2 vezes 1K, que é a tensão aqui, mais, que mais? Que está no mesmo sentido, mais o I5 vezes 500 ohms, vai ter que ser igual à tensão aqui. Então, se é igual, eu pego menos ela, menos o I3 vezes 2K é igual a zero. Ou seja, eu peguei a tensão aqui, nesses dois elementos, menos já isso aqui tem que ser igual a zero. Quando eu sei a corrente, eu sei a tensão que vai ter isso aqui. Vai ser I3 vezes 2K é a tensão que está nele. Aqui 2 vezes 1K é a tensão nele, e 5 vezes 500 ohms é a tensão isso aqui. Então eu peguei a tensão aqui, menos a tensão aqui igual a zero. Com isso eu já tenho 7 equações e 7 incógnitas. Eu já consigo calcular. E foi assim que eu fiz, tá? Por que eu botei que aqui é zero? Porque eu tenho que botar um referencial, um terra. Então o meu terra está aqui. Aqui está o meu terra. Então se aqui está o terra, aqui é 0 volts. Se o terra estivesse aqui, por exemplo, então como a fonte tem 100 volts, já que está com terra, aqui eu ia ter menos 100. Porque esse aqui eu tô com terra, aqui eu estou com 0, no lugar que é 100 eu botei 0, então aqui eu vou estar com menos 100, em termos de cálculo. No programa de simulação, vocês vão ver que tem que amarrar um terra em algum lugar. Como o terra está aqui, então aqui é 0 volts, então já assim, se aqui o módulo tem 100, se aqui eu tenho 0, aqui eu vou medir com o multiteste 100 volts. Ou seja, se eu botar o multiteste aqui, e aqui eu vou encontrar 100 volts, então isso aqui é 0, tá? É o referencial.
E eu podia encontrar mais uma equação. Que equação seria? Seria o seguinte, eu podia fazer mais uma equação aqui que é o seguinte. Imagine vocês, a corrente que está aqui, que é I1, é toda a corrente que está alimentando tudo, certo? Então toda a corrente que está alimentando tudo é I1, evidentemente toda a corrente que volta para cá tem que ser igual a I1, porque o que sai tem que voltar aqui. Não importa o caminho que ele faz, mas tudo que está aqui vai ter que voltar para aqui. Então o I1 continua aqui. Aqui continua o meu I1. Ou seja, isso aqui é igual a I1. Por quê? Porque o I1 foi, distribuiu por tudo, voltou e veio para cá. Então esse valor aqui é o mesmo que I1. Então aqui eu tenho I1. Isso é óbvio. Tá? E nesse ponto aqui está entrando quem? Está entrando o I4 e está entrando o I6 e o I7. Então eu posso fazer outra equação se eu quiser. Eu podia botar o seguinte, eu podia botar aqui I4, que está entrando aqui, mais o I6, que está entrando aqui, mais o I7, menos o I1 é igual a zero. Eu podia também fazer essa equação aqui. Aí vai ter uma equação mais. Só que eu não trabalhei assim. Eu podia tirar uma aqui e trabalhar com essa aqui, só que eu não fiz assim. Eu fiz sem essa equação. Eu só estou mostrando para vocês que possam entender. Tá? Para que fique claro o domínio de um circuito. Eu quero isso, que vocês tenham ideia de tudo que ocorre no circuito. O objetivo disso é esse. Então eu vou tirar essa equação, embora ela seja verdadeira, mas eu não usei ela, então eu vou tirar ela daqui. Para a gente prosseguir de acordo como eu já fiz, que eu já fiz isso já. Eu vou tirar esse meu I1 aqui, não está errado não, está certo. Mas eu vou tirar para não complicar as coisas, eu só quis só deixar claro isso. Então, pessoal, eu já tenho 7 equações, 7 incógnitas com a teoria dos nós. Então agora vamos, agora é só matemática, acabou tudo que é física. Agora é a parte chata que ninguém gosta. Mas a gente tem que fazer isso aqui e encontrar tudo isso aqui. Em cálculos matriciais, tá? Em matrizes, a gente encontra isso aqui fácil. Mas eu não vou ensinar isso porque seria uma matemática mais pesada. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer a equação somando uma com a outra, eliminando tal, para ir eliminando incógnitas e encontrar todos os valores. Então, pessoal, fique aí, não vou embora. Bom, pessoal, então vamos pouco a pouco resolver nossas incógnitas, para poder descobrir todos os valores dos giz. Então, o que eu fiz? Eu fiz o seguinte. Eu peguei a equação E e a equação F, que está aqui, ó, a equação E e a equação F. E na equação E e a equação F, o que eu fiz? Eu vou somar as duas, sendo que a F eu multiplico por menos 1. Ou seja, se eu multiplico tudo isso aqui por menos 1, eu inverto o valor de tudo. O que é 100 passa a ser menos 100. O que é mais de 7 passa a ser menos de 7. E o que é mais de 3 passa a ser menos de 3. Então aqui fica menos de 3, menos de 7 e menos 100. Eu multiplico tudo por menos 1 e somo as duas. Aí se eu somar, o que acontece? Como aqui é menos, aqui é mais, eu corto isso por isso. Fica 0. E como aqui agora é mais e aqui é menos, vai ficar o seguinte, mais I6 vezes 1K, eu repito, menos I7 vezes 500, porque aqui passou a ser menos, igual a 0, porque aqui é mais e aqui é menos, igual a 0. Aí, simplificando mais ainda, eu faço o seguinte, esse 0 já some, fica I6 vezes 1000, por que 1000? Porque K vale 1000. É igual, agora sim, esse I7 vai para o lado de lá e inverte o sinal. Isso é regra de matemática, eu mudei da igualdade e mudo o sinal. É igual a mais de 7 vezes 500. Aí eu chego o seguinte, pego esse 500 aqui e ponho para cá. Divido, está multiplicando, passa para cá dividindo. Então fica aí 6 vezes 1000 sobre 500 é igual a 7. Com isso, o que eu faço? Eu simplifico isso aqui, fica 2 de 6. Ou seja, eu já descubro que I7 é igual a 2 de 6. Aí já guarda essa informação aqui. Eu descobri que o meu I7 é igual a 2 de 6. E é verdade mesmo. Você veja o seguinte, como a tensão aqui é a mesma, tanto para I6 como I7, a tensão é a mesma, mas o I7 tem a metade do valor resistivo, então a corrente no I7 tem que ser o dobro de I6. E é o que está ali, a corrente no I7 é 2 vezes de 6. Aqui é a metade, aqui é o dobro. Está coerente com a nossa analogia. Então a gente vê que tudo está certo, está tudo batendo. Aí continuando, eu peguei agora a equação C. Aqui é a equação C. A equação C, que é essa aqui, eu vou simplificar ela. Vamos lá. Aqui eu repito, só que no lugar do I7, eu vou colocar o que ele vale. O que vale o I7? O I7 vale 2 de 6. Então, no lugar do I7, eu ponho 2 e 6, que é igual a 0. Eu peguei essa equação e no lugar do I7 eu botei o quanto ela vale, que eu calculei, que é isso aqui.
Aí continuando simplificando, vai ficar aqui I3 mais I5 menos 3 de 6. Por quê? Porque aqui eu tenho I6 e aqui eu tenho 2 de 6, então é 3 de 6. Menos 3 de 6 é igual a 0. Aí continuando, I3 mais I5 é igual a, esse cara vem para cá como 3 e 6. Aí veio para cá como 3 de 6. Aí eu pego esse 3, jogo para aqui para baixo, eu botei isso aqui, ó. I6 é igual I3 mais I5 sobre 3. Então já peguei mais uma informação que eu guardo aqui, vai ficar guardado aqui nesse cantinho. Isso aqui depois eu apago para continuar, mas isso aqui fica no cantinho. Aí continuando, eu peguei a equação E e a equação F. Botei aqui, tal como está ali. E agora eu somo mais duas, mas sem multiplicar por menos 1. Agora eu somo tal como é, sem multiplicar por menos 1. Aí vai dar, esse mais esse vai dar isso aqui, I3 vezes 4K, porque são com 2K, 4K. Mais I6 vezes 1K, mais I7 vezes 500, que é o daqui. É igual a 200, esse mais esse 200. Aí continuando, 4K é igual a 4.000, 4.000I, mais K é igual a 1.000, mais 1.006, mais, o que eu fiz agora? No lugar do I7, eu botei 2 de 6, que é o que vale o I7. Aqui o I7, aqui eu botei 2 de 6 vezes 500, ou seja, no lugar do I7 eu botei 2 de 6, vezes 500 é igual a 200. Aí, continuando a simplificação, 4.003 mais 2.006, por que 2.006? Porque 2 vezes 500 é 1.000, então fica 1.006 mais 1.006 é 2.006, é igual a 200. Aí chego aqui, o que eu fiz? Eu multiplico, eu corto 2 zeros, corto 2 zeros e corto 2 zeros. Divido por 2 vai dar 20, aqui 10 e aqui a 1. Ou seja, eu dividi isso por 200, isso por 200, isso por 200. Aí deu, aqui deu 1, aqui deu 10 de 6 e aqui 20 e 3. Eu só simplifiquei. Aí já ponho lá na outra afirmação. Ou seja, cadê? Aqui, I6 vai ser igual o 1 que está aqui, ó, I6 é igual a 1, esse vem para cá como negativo, menos 23 está aqui, esse vem para cá, aí o 10 que está aqui eu jogo para baixo, sobre 10, ou seja, I6 vai ser igual a 1 menos 23 sobre 10, daqui eu cheguei a essa conclusão, ou seja, o I6 está aqui, o 10 veio para baixo e esse aqui veio para cá negativo. Então, o I6 é igual a 1 menos 23 sobre 10. Então, já tem essas 3 afirmações. Agora eu vou apagar tudo isso aqui e vou continuar fazendo, encontrando resultados para a gente poder achar todos os dias. Fique aí, não vou embora. Bom, pessoal, vamos continuar aqui a nossa matemática. Não é nem matemática, é matemática. Ou seja, vamos continuar aqui. O que eu fiz? Eu peguei I6 e igualei I6, porque I6 tem que ser igual a I6. A tem que ser igual a A, 1 tem que ser igual a 1. Então o que eu fiz? Eu peguei I6, que vale isso aqui, ó. Aqui, I6 que vale isso aqui, ó. E botei aqui. E falei que é igual a I6 que vale isso aqui. Ou seja, isso tem que ser igual a isso, porque isso é igual a I6, isso é igual a I6. Então I6 é igual a I6, foi o que eu fiz aqui. Peguei essa, botei aqui, peguei essa aqui, botei aqui. Aí, vamos simplificar. Aí, o que eu fiz? Eu multiplico esse 3 para cá e esse daqui passa para cá multiplicando. Então esse que está dividindo vem multiplicando e esse que está dividindo vem multiplicando. Aí ficou 3, aqui ficou 60, menos 60, igual a 10, está vendo? Vezes 10 aqui também, 10 de 5. Aí, continuando, esse 3 que está aqui veio para cá como negativo, está aqui negativo. E esse 10 aqui veio para cá como negativo. Então ficou menos 60, menos 10i é igual ao 3 que veio para cá, mais o 10 que está aqui, 10 e 5. Aí, esse com esse aqui deu 73, é igual menos 3 mais 10 de 5. Aí aqui, o que eu fiz? Eu multipliquei por menos 1 aqui e aqui. Por quê? Porque se 1 é igual a 1, então menos 1 tem que ser igual a menos 1. A é igual a A, então menos A tem que ser igual a menos A. Eu multiplico aqui por menos 1, aqui por menos 1. Continua a igualdade continua se mantendo. Isso não passou a ser falso. Continua sendo igual, ou seja, eu multiplico por menos 1 aqui, aqui continua a igualdade. Aí ficou 73 é igual a 3, que passou a ser, eu multipliquei por menos 1, 3, e aqui o mais passou a ser menos 10i.
Aí, com isso aqui, eu cheguei a essa fórmula aqui. Eu ponho esse 70 aqui para baixo, aí fica I3 é igual a 3 menos 10 de 5 sobre 70. Esse 70 vem para cá para baixo. Aí tenho mais uma afirmação aqui. Continuei fazendo uma afirmação, deixa guardado ali. Agora vamos continuar com isso aqui. Esse aqui é o seguinte, esse aqui eu peguei, deixa eu ver o que eu peguei. Eu peguei, foi I5, aqui, eu peguei isso aqui. Eu peguei essa equação. Se eu jogar esse 3 para cá, fica 3 de 6 é igual a isso aqui, ó. 3 de 6 é igual I3 mais I5. Foi essa equação aqui, eu botei isso para cá. I3 mais I5 é igual a 3 de 6, tá? Aí tá aqui. Aí vamos simplificar. No lugar do I3, eu coloquei o que eu descobri aqui. O I3 não vale isso? Aí botei aqui no lugar do I3. 3 menos 10 de 5 sobre 70. É isso aqui que eu descobri para I3. Botei aqui. Mas o I5 continuou. E isso aqui continuou. O 3 de 6. Aí, botando tudo no mesmo denominador, tá? Botando tudo na mesma base. O que eu fiz? Se antes já aqui estava dividindo por 1. Porque é como se tivesse aqui barra sobre 1. É como se o I5 dividido por 1 é ele mesmo. Então ele está dividido por 1. Agora ele vai ser dividido por 70. Então, para que ele continue sendo a mesma coisa, eu tenho que multiplicar ele por 70. Porque multiplicando ele por 70 e dividindo por 70, ele volta a ser 1. Então, para passar ele para cá, para a mesma base, eu multipliquei por 70. Ou seja, esse multipliquei por aqui. Deu 75 sobre 70. Agora está na mesma base. Eu prolonguei esse corte aqui. Então, aí ficou 3 menos 10 de 5 mais 75 sobre 70. Está na mesma base, tá vendo? Aí eu joguei. Aí o que eu fiz? Calma aí. É igual a I3. Aí, I3. Esse daqui eu joguei para cá multiplicando. Esse eu joguei para cá multiplicando. Aí ficou I6 é igual. Repeti isso aqui e multiplicou esse 3 por 70. 210. Esse 3 veio para cá. 210. Aí eu já tenho essa afirmação, que I6 é igual a 3 mais 65 sobre 210. Eu tenho essa afirmação. E eu tenho essa outra afirmação porque eu sei que o I7 é igual a 2 vezes de 6. Então o I7 vai ser 2 vezes tudo isso aqui. Se eu multiplico isso por 2, então esse cara aqui tem que ser 2 vezes menor, faço só 65. Porque eu multipliquei por 2. Então I7 é igual a isso aqui sobre 105. Então já tenho mais essa afirmação. Então, pessoal, tá cheio de afirmação. Logo, logo a gente vai saber os valores de todos os livros. Falta um pouco. Fique aí, agora eu vou apagar tudo isso aqui e vou continuar as operações. Fique aí, não vou embora. Bom, pessoal, vamos continuar então. Reparem que o quadro ele é muito pequeno para tantos cálculos, mas bem organizado, dá para a gente se entender, e mesmo com o quadrinho pequenininho eu estou conseguindo fazer a explicação. Então vamos lá continuar. Bom, agora o que eu fiz? Eu peguei a fórmula G, ou seja, está aqui, a nossa equação G que a gente fez aqui, ó, botei ela ali. E aí eu fui fazer o quê? Simplifiquei ela, vamos lá. E 2 vezes 10, que por quê? O que eu fiz? Aqui é 1000, aqui é 500 e aqui é 2000. O que eu fiz? Eu dividi tudo por 100. Aí o que eu fiz? Dividi tudo por 100, eu pego o seguinte, esse cara que é 1000 vai valer 10. Esse que é 500 vai valer 5. E esse que é 2000 vai valer 20. Aí o que eu fiz aqui, ó? I2 vezes 10, não é mais 1000, é 10, mais I5 vezes 5, já não é mais 500, é igual, esse cara veio para cá como positivo, ele era negativo e positivo para cá, é igual I3 vezes 20, que era 2000 e negativo passa para cá positivo. Então eu simplifiquei ela. Uma vez simplificado, vamos lá continuar. 10 vezes de 2, que está aqui, ó, 10 vezes de 2, mais 5 vezes de 5 é igual a 20, está aqui o 20, vezes de 3. Quem é I3? I3 está aqui, ó. I3 é esse cara aqui. Aí no lugar do I3 eu botei 3 menos 10 e 5 sobre 70. Aí continuando. 10 de 2 mais 5 e 5 é igual a... esse eu cortei com esse zero, eu cortei com esse zero, aí ficou 7 aqui. Aí cortei esse zero, ficou 7. E esse 2 vezes o 3 ficou 6. E o 2 vezes o 10 ficou 20. Então ficou 6 menos 20 e 5 sobre 7. Aí continuando aqui.
10 de 2 tem que ser igual. Esse cara aqui veio para cá como negativo. Está aqui, negativo. Então ficou isso menos 5 e 5. Aí 10 de 2 vai ter que ser igual. Igual, botamos tudo na mesma barra. Está tudo na mesma barra. Só que para isso ficar na mesma barra, o que eu tenho que fazer? Como isso aqui é 5, eu tenho que multiplicar por 7. Que vai passar, porque ele vai ser dividido por 7 quando ele vir para cá. Então, quando ele vir para cá, ele vai ser dividido por 7, então eu tenho que multiplicar ele por 7 para ele continuar sendo igual a ele mesmo. Então, 5 vezes 7 dá 35. Então, menos 35 e 5, menos 25 vai ser igual a menos 55 e 5. Então, foi o que eu fiz. Eu multipliquei por 7 e depois o resultado aqui somei com isso aqui. Deu menos 55 e 5. Agora na mesma base, sobre 7, e esse aqui se manteve. Então foi o que eu fiz, eu multipliquei aqui, somei e botei na mesma base. Aí continuando. Aí daqui, o que eu fiz? Eu pego esse cara aqui e jogo para cá. Aí fiz essa fórmula aqui, ó. E 2 é igual 6 menos 55 e 5 sobre 70. Esse 10 veio para cá. Aí achei o valor de 2. Aí mais uma fórmula, mais uma resposta aqui guardada, fica aí. Agora eu peguei isso aqui, a equação A. Essa equação lá aqui, peguei ela. Fiz aqui. Aí vamos simplificar. Eu botei esses dois para cá, aí ficou I1 é igual a I2 mais I3. Tá? Esse cara veio para cá, trocando os valores. Aí I1, que é igual a I2 mais I3, eu no lugar de I2, e no lugar de I3 eu ponho o que ele vale. Olha só, I2 é isso aqui, ó, tá aqui. Ó. Botei para cá. E no lugar de I3, cadê o I3? O I3 está aqui. Botei aqui. Tá vendo? No lugar de 3. Aí, com isso aqui, o que eu faço? Simplifico. I1 vai ser igual, tá tudo na mesma base. O valor é o mesmo. Se o valor é 70 é igual, pode ficar na mesma base, só 70. Uma base só. E aí somo. Esse mais esse dá 9. E esse mais esse aqui vai dar menos 65 e 5. Ou seja, I1 é igual a 9 menos 65 e 5 sobre 70. Aí achei o valor de 1. Então, pessoal, tá ficando apertadinho, o quadro é pequeno, mas estamos conseguindo, falta pouco. Fique aí, espere mais um pouquinho que eu vou apagar isso aqui e continuar, não vou embora. Bom, pessoal, vamos terminar as nossas contas intermináveis, mas agora sim vai terminar. Está chegando no final. O que eu fiz agora? Eu peguei a equação B, está aqui a equação B, botei ela ali e vou simplificar ela. O I4 está aqui, e esse vai para lá trocando o sinal. Ficou menos de 2, mais de 5. Mais de 5, menos de 2, trocou o sinal. Aí I4 tem que ser igual. Aí 2, menos de 5. O que eu fiz? Multipliquei tudo por menos 1 aqui e aqui. Aí trocou aqui, trocou aqui, trocou aqui o sinal. Aí I4 fica sendo igual a isso aqui. Por quê? Porque I2, cadê o I2 que a gente calculou? Está aqui o I2. Eu botei o I2 ali, ó. Tá vendo? Botei aqui, menos de 5. Aí o que eu faço? Eu já sei que o meu I4 vai ser isso aqui, ó. O meu I4 vai ser esse aqui, multiplica para cá, ou seja, 70 menos 75 com menos 75 com menos 55 e 5 vai dar menos 125 e 5. E o 6 continua, e fica tudo na base sobre a 70. Aí o I4 é igual a isso aqui. Então achei mais uma equação aqui no valor de 4. Aí continuando, eu peguei aqui agora o D, que é essa equação aqui. Tá aqui a equação, deixa eu reforçar aqui que está apagando. O D, que é essa equação aqui, botei ali. Tá? Aí vamos lá resolver. I2 vezes 10, porque eu dividi tudo por 100. Se eu dividir por 100, o 100 vale 1. 2.000 vale 20 e 1.000 vale 10. Aí foi o que eu fiz. I2 vezes 10 mais I4 vezes 20 é igual a 1. Aí o I2, está aqui o I2. Eu pego o I2, cadê o I2? Aqui. O I2 botei aqui. Vezes o 10. Mais o I4. O I4 que eu colhi agora. Eu botei aqui. Vezes 20. É igual a 1. Agora que deu a luz nas nossas equações. Agora sim ficou tudo claro. Por quê? Repare bem. O I6 está em função de 5, o I3 está em função de 5, o I6 aqui está em função de 3. Ou seja, todas as equações têm duas incógnitas, então eu não consigo resolver. Eu estou só fazendo para poder ficar tudo em equação de uma só, em função de uma só equação. Consegui. Aqui, se vocês verem, está tudo em função de I5, não tem outra incógnita, não tem outra corrente. A I5 aqui
I5 aqui e números. Então agora sim eu só tenho números e uma única equação. Agora eu acho o valor de I5, o valor real literal, a magnitude dele. Então vamos resolver. O que eu fiz? Tendo essa equação aqui, eu simplifiquei, dividi por 10. Cortei esse zero aqui, esse aqui passa a ser 1 some, cortei aqui também. Então o que vai acontecer? Fica 7, tá? Aqui, esse aqui subiu, eu cortei aqui, cortei aqui. Cortei aqui e cortei aqui, tá? Cortei. Então isso aqui passa a ser 2, isso aqui 7, 7 e 1. Aí fica assim, ó, 1 vezes isso aqui dá isso aqui, e 7, porque esse aqui passa a ser 7. Mas esse aqui passa a ser 2, então aqui é 12 e aqui é 250, ó. 6 por 2, 12, e 125 por 2 dá 250, e 5 sobre 7 é igual a 1. Aí como está tudo na mesma base, eu junto tudo. Aí fica esse com esse aqui dá 18, e esse com esse aqui vai dar menos, porque aqui também é menos, tá pessoal? Aqui é menos, tá? Seria, aqui é 2 por isso aqui, dá menos 250 aí. Então fica 18 menos 305 e 5 sobre 7 é igual a 1. Aí continuando, o 7 vem para cá, fica 7, 18 menos 305 e 5 é igual a 7. Aí, passando isso aqui para cá, fica menos 305 e 5 é igual a 7 menos 18. Menos 305 e 5 é igual a menos 11. E menos e 5 é igual a menos 11 sobre esse menos 305 vem para cá, sobre menos 305. Menos com menos dá mais. Então, I5 é igual a 36 mA. Se vocês pegarem 11 e dividir por 305, vai dar aproximadamente a 0,036 de alguma coisa. E algumas coisas. Aí arredondando, ó, 1, 2, 3 dá 36 mA. Arredondando, tá? Se vocês pegarem a calculadora, vai ver que vai dar isso com mais alguns números. Aí tudo vai ser arredondado, agora os valores, que eu vou arredondar. Aí daí isso aqui. Ou seja, I5 vale 36 mA. Então, finalmente, eu descobri a corrente aqui. A corrente aqui. Vale 36 mA. E nesse sentido aqui mesmo. Porque se não fosse nesse sentido, aqui ia ser menos 36 mA. Se eu tivesse posto a flecha para cá, eu ia encontrar menos 36 mA como I5. Aí eu sabia que a minha corrente não está assim, está assim. Mas como eu encontrei positivo, mais 36 mA, é porque a corrente realmente é nesse sentido conforme eu desenhei. Então já encontrei 5. Agora que eu encontrei 5, eu pego aqui em 5 e substituo aqui. Aí eu encontro em 6. Aí encontrando em 6, eu vou substituir, eu ponho aqui o 5 e encontro em 2. Aí vou encontrando todos. Aí um por um vou eliminando. Até ter todas as incógnitas. Então agora está fácil, agora é só sair substituindo o valor nas equações e ir encontrando, e resumindo. Então pessoal, fique aí, não vou embora. Bom pessoal, então vamos terminar aqui nossos resultados e a nossa análise. É o seguinte, como a gente já tinha descoberto o valor de I5, que deu 36 mA, claro, não é 36 exato. Na calculadora vai dar 0,036 e um pouquinho. Se você pegar esse valor exato e substituir pelas outras equações, você vai encontrar o valor exato também do outro. Aí pega o valor exato do outro e substitui no outro, vai ter o valor exato. Então tudo com o valor exato vai te dar o valor exato de todas as correntes. Como eu estou arredondando para 36 mA, então esse valor não é exato, é bem próximo do exato. O erro é desprezível, mas não é exato. Aí com esse valor que já está diferente, põe uma outra equação, vai dar outro valor também não tão exato. No final pode ter alguns pequenos erros desprezíveis, mas pode ter pequenos erros, como por exemplo aqui, quer ver o exemplo? O exemplo aqui seria esse aqui, ó. Esse aqui, por exemplo, o I7 é 2 vezes o I6. Então o que eu fiz aqui? I7 vai ser 2 vezes o I6. O I6 está aqui, ó. O I6 deu 25 mA, que eu encontrei aqui. Por exemplo, ou seja, I6 vai ser igual a 3 mais 60 vezes I5. Mas o I5, como está arredondado, ele não é isso aqui, tem uma coisa diferente disso aqui. Eu arredondei, não tem esse valor não. Então, sobre 270. Aí eu vou encontrar para I6 esse valor aqui. Mas esse valor aqui não está exato. Se você botar exato esse valor, aí você pega aqui, aqui nessa fórmula aqui, põe também no I6 o valor exato. E não 25 mA. Aí você vai encontrar para I7 um valor, cadê? O I7 vai encontrar mais ou menos isso aqui, 49 mil. Por que eu botei 49 mil? Porque é o valor mais próximo. Tá? Sem arredondar nada, o valor mais próximo é isso aqui.
mas você vê que na verdade arredondando, olha o erro que é dar 50 mA. O I7 é dar 50 mA, mas se você for pegando o valor sem arredondar, você vai ver que o valor mais próximo para I7 é 49 mA. Tá? Então I7 é 49 mA. Aí eu achei tudo, é só ir substituindo. Aqui, por exemplo, mesma coisa. No lugar de I5, a gente vai botar o quanto ele vale, aí vai encontrar I3. Então você vai, todas as fórmulas, vai botando o valor que vai encontrando, vai botando e vai encontrando o valor para todo mundo. No final de tudo, o valor de I1 deu isso aqui, o I2 isso, o I3 isso, o I4 isso, o I5 isso, o I6 isso, o I7 isso. Então agora eu tenho todas as correntes. Agora o que eu fiz? Eu fiz o seguinte, eu quero saber qual é o valor aqui nesse ponto. O V, nesse ponto que eu vou chamar de N2. Eu vou chamar de N2 e aqui eu vou chamar o V, que eu vou chamar de N3. Aqui é N2 e N3, ou seja, esse ponto aqui no nó 2 e essa tensão no nó 3. Isso aqui é o nó 2 e o nó 3. Eu quero saber qual o valor aqui de tensão e o valor de tensão aqui. Então eu faço o seguinte, o valor de tensão no nó 2 vai ser igual essa resistência aqui, que é de 2K, tá vendo? Vezes a corrente que passa por ela. A corrente que passa por ela aqui é I4. Então é 2K vezes de 4. Ou seja, 2.000 vezes o I4 está aqui, o I4, que é igual a 0,021 mA. 0,021 mA. Calma aí. É 0,021, 1, 2, 3, 21 mA é isso aqui. Então, esse aqui vai ser 2.000 vezes o I4, que é isso aqui. Aí vai dar 42 volts, ou seja, a tensão aqui vai ser igual a 42 volts nesse ponto aqui. 42 volts nesse ponto. E agora eu quero saber a tensão aqui. Para saber a tensão aqui, eu posso pegar essa corrente 6 vezes 1K. Ou posso pegar o I7 vezes 500 ohms, tanto faz. Aí eu fiz assim, eu peguei 500 ohms vezes I7. O I7 está aqui. O I7 eu calculei aqui, o I7. Eu já calculei. Então eu pego 500 vezes isso aqui equivale a 0,049. Claro que não é esse valor exato, mas está próximo a isso. Então eu pego isso, multiplico por 500 ohms, deu 24,5 volts. Ou seja, a tensão nesse ponto aqui é 24,5 volts aproximadamente. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai lá no circuito Maker 2000 que eu tenho, vou botar esse circuito com esses valores de tensão e de resistência, vou apertar o Enter lá para começar o início, e o programa vai calcular tudo. Aí a gente vai ver todas as correntes que tem que bater com tudo isso. Claro que com alguma possibilidade diferente porque eu arredondei, mas tem que bater tudo, todas as correntes. E a gente vai ter que ver o valor nessa tensão, e nessa tensão tem que bater também, tem que ficar próximo a isso e isso, calculado. Aqui quase 42 volts, aqui quase 24,5 volts. A gente vai no circuito Maker que vai ver que a teoria toda bateu e tudo funciona. Então, pessoal, isso é complicado, mas funciona. E é bom vocês entenderem porque vocês têm um domínio total do circuito. Então, pessoal, fique aí, não vou embora, vamos ver isso aqui tudo no circuito Maker, não vou embora. Bom, pessoal, então tá aí o nosso circuitinho para a gente ver na prática funcionando. Por que eu digo prática? Porque o circuito Maker 2000, quando ele simula componentes passivos, só resistores, só componentes passivos, a confiabilidade dele é de 100%. Aquele negócio que na eletrônica a teoria na prática é outra, é só quando tem componente ativo, quando tem transistores, diodos, essas coisas todas. Porque aí sim, a gente tem que ver se funciona na prática, porque tem ruído, tem interferência, tem um monte de zebra que na prática ocorre. Então a gente nunca tem confiança do que está na teoria na prática. Mas aqui é só resistor, então a confiabilidade dele é 100%, por isso eu digo prática. Embora seja um circuito de simulação, mas é como se fosse a prática. Então vamos ver isso na prática, tá? Aí eu botei aqui o circuitinho no simulador, todos os cálculos aqui que a gente fez lá no quadro, e todos os pontos relevantes que a gente tem que confirmar, colaborar. Então, pessoal, vou apertar aqui o Start aqui, ó, iniciei o programa, calculou já tudo, vou dar um zoom aqui para a gente poder ver, e aqui tem um resultado. Aí de cara eu vou ver aqui o I1, aí o I1 é 95 mA. Esse 95 mA é arredondado, todos os valores são arredondados. Por quê? Porque eu arredondei a calculadora, eu não botei todas as casas decimais. Aqui, ó, o I1 ó, tá dando 95 mA, tá vendo? Botei aqui o I1, 95 mA, um pouquinho mais. Não é preciso porque eu arredondei os valores, já que tinha que estar 95. Agora eu vou ver o I2, que é 57 mA. Aqui o I2, meço aqui o I2, ó. O E2 está dando 57 aqui, está dando um pouco mais 57, está vendo? 58 seria aqui. Então, um pouco mais 57 torna a dizer, porque os valores todos nos cálculos foram arredondados.
Se eu usasse casas decimais, ia ser 10 casas decimais. Aí eu só usava 3 ou 4 e arredondava. Aqui o I3, ó. O I3 também. Aqui o I3 tem que ser 38 mA. Aqui 38 mA tá aqui, ó. Tá vendo? Bem próximo, tá vendo? O cálculo é preciso, mas eu não podia arredondar. Como eu arredondei, ficou próximo. Agora aqui o I4 21 mA. Aqui o I4 é esse aqui. O I4, ó, 21 mA, tá vendo? 21, um pouquinho mais do que 21, tá vendo? Em vez de 22 aqui, um pouquinho mais de 21. Tá batendo. Agora o I5 é esse aqui, ó. O I5 também tá batendo, 36 mA, tá vendo? Tem um pouquinho mais de 36, tá vendo? 36 seria aqui. Tá vendo? Tinha que dar 36. O I6, 25 mA, vamos lá no I6 é aqui. O I6 aqui, 25 mA seria aqui. Aqui 24, 24,5 seria aqui, tá dando mais do que 24, quase 25, tá vendo? 25 mA, o I6. O I7 ficou um pouco fora, por quê? Porque ele deve ter pego o arredondamento de um com o arredondamento do outro até chegar nele. Aí tem um pouco de erro. Mas se não arredonda, dá preciso. Esse programa aqui não arredonda nada, tá? Ele pega todas as casas decimais. Aí aqui o I7, ó, 49 mA. Vou botar aqui o I7. 49 mA, tá vendo? Aqui um pouquinho mais de 49 mA. Agora atenção no nó 2, essa tensão aqui, 42 volts. Aqui, vou botar 42 volts. Tá vendo? 42 estaria aqui. E 43 aqui, tá dando 42, tá vendo? Chegou próximo. E a tensão no nó 3 tem que estar 24,5. Aqui, a tensão aqui, ó, 24,5. Aqui 25, 24 aqui e 24,5 seria aqui. Tá dando 24,6, tá bem próximo, tá vendo? E note o seguinte, a tensão aqui, como eu falei, tá mais alta do que aqui. Então, realmente, a corrente vem nesse sentido, ou seja, o I5 realmente é 36 mA e a corrente vindo daqui para cá, que é o sentido convencional, do mais, que é 42, para o menos, que é 24,5. E eu falei que aqui a tensão é 0 volts, que é o referencial, aqui 0 volts, certinho. E aqui seria 100 volts. 100 volts, que é a tensão aqui, tá vendo? Então, pessoal, nós vimos já aqui na prática que tudo funcionou tal qual a nossa teoria. Então, pessoal, fique aí que agora eu vou fazer as considerações finais para encerrar o vídeo. Não vou embora. Bom, pessoal, então vamos para as considerações finais. O que eu quero que vocês entendam? Que isso aqui realmente é complicado, é chato, mas vocês não se preocupem. Por quê? Porque vocês só têm que entender a filosofia, a corrente, o que é uma malha fechada, entender que a corrente que entra no nó menos já que sai tem que ser igual a zero, ou seja, se entrou tem que sair. Com isso vocês vão ter conceitos e vocês vão conseguir entender. Tira como meu próprio exemplo, veja a mim como exemplo. Vocês vejam que eu faço projetos complexos, extremamente sofisticados, ensino a vocês e eu não uso nada dessa baboseira. O que eu uso? Eu uso muito regra de 1/10 ou regra de 10, ou seja, eu quero que a corrente aqui seja 10 vezes maior que ali, porque eu quero que o ganho, o seu ganho do resistor é de 100, então botando 1/10 na base já funciona, isso é tudo a regra de 1/10. E vou simplificando tudo. E calculo, se eu quero calcular isso aqui, eu faço como eu falei, eu disperso aqui, calculo a queda de seção aqui, que vai ser próxima, e depois eu sei que vai ser um pouco menor, porque aqui vai dar queda, enfim, eu vou resumindo tudo, então eu faço tudo de cabeça. Eu não perco tempo com cálculo, eu já sei mais ou menos o que vai acontecer. Aí eu ponho no Circuito Maker, e o Circuito Maker, se eu quiser uma resposta precisa, ele vai me dar a resposta precisa. Tem tudo isso aqui com precisão já para calcular para a gente, o computador faz isso. Então vocês não fiquem assustados com a matemática, que é complicada, que é chata, porque isso aqui é bom aprender. Por quê? Só porque abre a mente de vocês, abre a cabeça, a capacidade de pensar. No dia que vocês dominarem isso, vocês vão estar mais inteligentes do que estavam antes. Ou seja, vocês vão ter capacidade mental superior do que teriam antes. Se agora vocês não conhecem, não dominam isso. No momento que dominar, a capacidade mental de vocês vai ser superior que era naquele momento anterior. Então isso abre a mente, é bom saber, é bom conhecer tudo. Eu conheço tudo, mas não uso, porque não precisa. Então não fique assustado, não quer dizer que com isso, vou desanimar de eletrônica, não. Vocês veem que as minhas experiências, que eu ensino como é que eu calculo e tal, tudo simples, não tem nada desses cálculos bravos, mas isso aqui é só a parte científica da coisa, tá? Como é feito na engenharia. Eu achei legal passar para vocês, não quero assustar ninguém, e eu sei que vocês vão captar muito disso aqui. E um dia, acredita em mim, isso vai servir. Mesmo que, hoje eu não entendo, vai ficar registrado lá no YouTube. Daqui a 10 anos vocês vão, agora isso é minha fácil de ver como é que ele fez, que eu esqueci. Vem aqui, consulta, vai servir, então fica registrado. Então, pessoal, isso seria tudo. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Fique com Deus. Tchau. Calma aí, tem mais uma coisa que eu esqueci. Como sempre, no finalzinho eu esqueço de algo. Lembra que eu tinha feito uma equação H
Ou seja, eu tinha feito essas 7 equações e fiz a oitava também, H em função da corrente I1 que também tem aqui. Aí eu peguei a equação desse nó com a I1. Só que eu apaguei, eu não fiz. É um desafio bom para vocês, que alguém consiga fazer levando em consideração essa equação aqui, uma equação mais. Aí vocês já acham as correntes todas sem fazer como eu fiz, ou seja, a matemática tem 1000 maneiras de fazer a mesma coisa. Então tentem fazer com aquela nova equação, vai ter que dar o mesmo resultado e de repente vai ser bem mais simples. De repente com aquela equação, rapidamente vocês vão deixar uma incógnita em função dela mesma, ou seja, a dificuldade que eu tive para encontrar I5 em função só de número, de repente vocês vão encontrar um I em função só de número muito mais rápido, levando em consideração aquela equação. Então, um desafio aí, façam aí, por curiosidade, quem conseguir, deixa nos comentários. Ah, professor, foi muito mais fácil com aquela equação, eu consegui resumir metade das equações. Legal, escreve aí nos comentários. Então, isso é um desafio para quem quiser e gostar mesmo de ficar sendo desafiado na matemática. Então, agora sim, seria tudo, até a próxima, tchau.